Começou, Eduardo. Muito boa noite a todas e a todos. Eu sou Eduardo Bonaldi, aqui da Federal de Santa Catarina. Estou aqui com o meu colega do Departamento de Metodologia do Ensino da UFSC, Kleber Duarte. Também com o meu colega Marcelo Cigales, da UNB, Universidade de Brasília. E com os nossos dois convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite para discutir essa questão que tem nos ocupado e nos preocupado tanto nos últimos tempos, né? A reforma do ensino médio, né? A nossa proposta, como o título mesmo do evento, organizado pelo Laboratório de Ensino de Filosofia, o LEFIS, e pelo Laboratório de Ensino de Sociologia, Lélia Gonzalez, da UNB, nossa proposta, como diz o título, é discutir hoje por que defendemos, por que apoiamos a revogação dessa reforma, da reforma do ensino médio, né? E para discutir essa questão, nós convidamos um filósofo e um sociólogo, filósofo professor Christian Lindberg, sociólogo professor Cristiano Bodar. Nós vamos começar então com o professor Christian Lindberg, que eu apresentarei aqui brevemente a vocês, né? O professor Christian Lindberg é doutor em Filosofia da Educação e pós-doutor em Educação, ambas as formações pela Unicamp. Atualmente é docente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, também atuando no mestrado profissional em Filosofia da Federal de Pernambuco, e tem desenvolvido pesquisas nas áreas de Filosofia da Educação, Ensino de Filosofia e Ética e Filosofia Política. O professor Cristiano Bodar tem doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, atua como professor no Centro de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas. Possui uma atuação bastante ativa como editor de periódicos acadêmicos, blogs e da própria revista e editora fundadas por ele, Café com Sociologia. Nos últimos anos, o professor Cristiano tem concentrado sua agenda de pesquisa na área de ensino das ciências sociais. Bom, como a gente conversou aqui, a gente vai propor que o professor Christian Lindberg comece a nossa conversa, né? Nós vamos moderar o chat e vamos estar recolhendo observações e questões, né? Vamos endereçá-las ao professor Christian e, posteriormente, vamos, então, ouvir o professor Cristiano. Cristiano, muito obrigado pelo convite. E, Christian, a palavra é sua. Olá, colegas. Boa noite. Inicialmente, quero agradecer o convite feito pelo professor Kleber, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estender também esse agradecimento ao professor Eduardo, né, e a todos os colegas, tanto da UFSC como da UNB, que estão promovendo essa atividade de hoje. E dizer, ao mesmo tempo, que é uma satisfação enorme, né, de minha parte, compartilhar essa mesa com o professor Cristiano, que é vizinho nosso aqui de estado, de região, e, ao mesmo tempo, é um grande aliado em torno da defesa das humanidades e, de forma mais específica, do ensino da sociologia e da filosofia. Então, Cristiano, mais uma vez, é uma honra poder compartilhar com você esse momento tão importante para os nossos dois cursos. A ideia aqui, colegas, né, como a gente dialogou no início dos preparativos, né, para esse debate, é apresentar aqui algumas ideias bem pontuais, né, em torno da implementação e tentar responder a pergunta, né, por que revogar o novo ensino médio? Então, fiz aqui uma apresentação, ela serve mais como guia, não vou ficar preso a ela, até por questão de tempo, porque a ideia aqui também é ouvir os colegas que estão nos assistindo em todos os cantos do país. Então, de antemão, né, eu quero aqui apresentar um gráfico, né, que, enfim, incidiu diretamente na filosofia, que é a área que eu atuo, né, como foi bem registrado, né, e com o novo ensino médio, a carga horária destinada ao ensino da filosofia foi reduzida na maioria dos estados do país. Então, além de ter perdido o seu aspecto disciplinar, né, o status disciplinar, a exemplo do que aconteceu também com a sociologia, e ter os conteúdos filosóficos fragmentados e diluídos na grande área de ciências humanas e sociais aplicadas, né, inclusive perdendo o seu caráter disciplinar, repito,
a gente avaliou, observou nacionalmente, né, através de pesquisa, né, comparativa, que houve uma redução da carga horária do ensino de filosofia na maioria dos estados da federação. Então, embora as redes estaduais tenham mantido a filosofia na formação geral básica, mas houve uma redução da sua carga horária. Outro aspecto que a gente tem percebido na implementação é a desigualdade entre as redes estaduais, né? Inclusive, recentemente saiu uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, com base em um estudo feito pelo próprio jornal, apontando essa discrepância entre as redes, né? A matéria, inclusive, titulando que há 1.526 disciplinas novas no novo ensino médio. Isso é curioso, né, observar, porque foi justamente para combater a quantidade excessiva de disciplinas no ensino médio que a reforma foi promovida, né, e, paradoxalmente, ela ampliou essa carga, né, de oportunidades de disciplinas, e em alguns estados, né, após a implementação, os estados, por condições estruturais, falta de professores, uma série de questões históricas relacionadas ao novo ensino médio, não têm conseguido implementar integralmente o que eles mesmos propuseram nos seus referenciais curriculares estaduais. Há também um grau de desinformação ainda muito grande diante da população. Essa pesquisa foi publicada também recentemente, né, foi promovida pelo Sistema S, e isso é preocupante, porque o Ministério da Educação, recentemente, divulgou, né, embora não tenha começado ainda na prática, a consulta pública, né, para saber da população qual que é a opinião em relação à implementação do novo ensino médio. Então, ainda há um grau muito grande de desinformação na sociedade, de forma específica entre professores e estudantes. Há muitas dúvidas, muitas incertezas, perambulando pelas escolas, né, de todos os estados do país, né. Um outro aspecto também que, claro, que isso não é resultado ainda direto do novo ensino médio, mas da política de descaso que nós vimos na educação nos últimos anos, diz respeito ao acesso da população mais necessitada ao ensino superior, né. Então, nos últimos anos, o Enem, que é o principal passaporte, né, de acesso através do SISU ao ensino superior, tem cada vez mais ficado distante dos jovens, né, dos jovens mais necessitados do país, que são os pobres, os negros, né, os pardos. Né. E isso, com a retirada de disciplinas historicamente consagradas no currículo nacional, a tendência é isso ficar mais difícil para os nossos jovens. Né. E aqui também trago nessa mesma lâmina, né, compartilhamento de uma reflexão, né, que geralmente eu apresento nas discussões, de que se o novo ensino médio é tão bom como os seus defensores dizem, né, certamente as escolas particulares também estão seguindo o caminho das escolas públicas estaduais. É bom deixar registrado que hoje, em escala nacional, 84% dos jovens matriculados no ensino médio estão em escolas públicas estaduais. Isso não é pouca coisa. Então, o novo ensino médio está atingindo, né, quase que a integridade dos estudantes matriculados no ensino médio, que se refere ao seu caráter de exclusão, de ter acesso às disciplinas, repito, consagradas historicamente ao longo dos anos em nosso país, né, como filosofia, sociologia, história, geografia, etc. Com a posse do novo presidente, criou-se, então, uma perspectiva, né, uma certa esperança em torno do tema. Inclusive, já ao longo, não só da campanha, mas também da equipe de transição, né, o que é um fato que precisa ser registrado, o tema do novo ensino médio não teve a atenção que, no meu modo de ver, é necessário, né, para a importância que ele tem para a estrutura política do país, especificamente a estrutura educacional. No âmbito do próprio governo, você há dubiedades de informações e que eu acho que deve servir de alerta para todos nós. Enquanto alguns órgãos de imprensa notificam que o governo não deve revogar o ministro, a opinião do próprio ministro, outros integrantes importantes do partido do ministro
afirmam que ele é contra, né, e que ele apoia a revogação do novo ensino médio. E também, nesse período mais recente, um integrante do Ministério da Educação, né, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, acho que conhecido por alguns aqui, apontou que dentro do Ministério da Educação, que é o professor Gregório Grisa, apontou que dentro do Ministério da Educação, apontou no seu Twitter, né, que dentro do Ministério da Educação, esse tema do ensino médio é um tema ainda muito controverso. Né? Então, demonstra que dentro do Ministério da Educação há incertezas, né, e do partido do presidente da República há incertezas no que se refere ao que fazer, né, com o novo ensino médio. Se revoga, né, ou se faz a reforma da reforma. Acho que isso é um dado importante, né, a ser registrado. Né. Diante dessa situação, o que fazer então, colegas? Essa é a questão que acho que hoje mais se faz nos debates, né? Eu estava assistindo agora há pouco, Cristiano e demais colegas, um evento que está sendo promovido pela Faculdade de Educação da USP, e o tema é o novo ensino médio, né? E o centro da discussão era isso, o que fazer, né? Até porque o debate ganhou a sociedade brasileira, a ponto de figuras, né, ilustres, digamos assim, personalidades públicas, se engajarem na discussão. E por conta dessa mobilização, né, eu quero até fazer o registro aqui, a nossa área, que é a área de humanidades, tem se mobilizado também através das suas entidades, das suas associações científicas. No caso da ABEC, a Associação Brasileira de Ensino de História, a ABEX, né, que Cristiano já foi presidente, né, a AGB, que é a Associação de Geógrafos Brasileiros, a AMPU, né, que é a Associação de História, Nacional de História, e a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, né, que representa a Comunidade Filosófica Nacional. Em torno de uma campanha em defesa das humanidades, para também tentar intervir na opinião pública no que se refere aos rumos, né, desse novo ensino médio no nosso país. Então, reforçando o que eu disse, né, o debate, né, ganhou notoriedade no interior da sociedade e talvez, né, seja hoje o tema mais importante e mais discutido quando o assunto é educação em escala nacional, em nosso país. Bom, acho que é bom registrar esse fato, né, que depois de alguns anos o Fórum Nacional de Educação foi rearticulado, né, e foi refeito, né, no que se refere à participação, né, da sociedade através de suas entidades representativas, sindicais e associações científicas e estudantis. Mas o que eu quero registrar aqui, e aí talvez eu não seja tão acelerado como fui até o momento, é quais são as tendências políticas que eu tenho percebido em torno da discussão. Eu identifico 3 forças políticas atuando em torno do novo ensino médio. Uma perspectiva conservadora de manter do jeito que está. Ela foi expressa recentemente pelo ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, né, que, podemos dizer assim, foi na gestão dele que o novo ensino médio foi publicado primeiramente através de medida provisória e depois convertido em lei. Então, ele tem que defender o filho, né, que ele produziu nos palácios e nos gabinetes do Ministério da Educação. Inclusive, nesse podcast promovido pelo jornal o Globo, né, ele assumiu publicamente que fez o novo ensino médio sabendo dos problemas estruturais, né, das escolas. Então, aquela ideia que eles venderam lá em 2016, 2017, que os alunos teriam o direito de escolher, a liberdade de escolha, que itinerários seguir, que disciplinas, né? Depois de 6 anos, ele admite que as escolas não tinham condições materiais para efetivar essa tal da liberdade de escolha, né? Ele está literalmente dizendo isso nesse podcast. Eu sugiro veementemente para quem não ouviu ainda. Uma segunda opinião, essa talvez a mais forte, pelo menos que a gente vê nos órgãos, né, de comunicação de massa, por suas ligações, inclusive, é defendida pelo CONSED, né, que é o Conselho Nacional, né, de Secretários de Educação, e tem sido, como eu disse, propalada com muita força e com veemência nos grandes órgãos de imprensa do nosso país. Só na semana passada mesmo, o Estadão publicou 2 editoriais falando sobre o novo ensino médio.
E essa postura também tem sido defendida pelas denominadas ONGs empresariais, né? ONGs supostamente filantrópicas, né? Eu não vou fazer a leitura dessa sequência de twitters da Priscila Cruz, que é a principal dirigente do Todos pela Educação, mas como vai ficar gravada essa atividade, eu espero que depois vocês possam ler, né, com mais calma. Mas, na verdade, essa opinião defendida por ela, né, pelo Conselho, é da tese da reforma pela reforma, ou reformar a reforma, sendo que eles foram, junto com Mendonça Filho, os principais patrocinadores do que nós estamos vendo em todo o país. E a terceira e última opinião, essa que congrega o movimento social através dos estudantes e do movimento sindical, as associações científicas, né, como eu já mencionei agora há pouco, né, no caso da campanha, né, mas aí eu associo também a ANPED, a ANFOP, tantas outras sociedades científicas, né, que têm se articulado, né, não só institucionalmente, mas principalmente nas ruas, né, com passeatas, com grandes mobilizações, né, pedindo a revogação do novo ensino médio. E também nesse consórcio, né, que tem defendido a revogação do novo ensino médio, já tem surgido opiniões, né, partindo da seguinte questão: o novo ensino médio foi revogado, e o que fazer? Né? Volta ao modelo antigo, que tinha 13 disciplinas, ou apresenta uma nova sugestão de novo ensino médio? Eu vou dar uma ênfase a essa discussão, né, colegas, porque me parece que ela, mais cedo ou mais tarde, né, e a consulta, né, e o relatório da consulta vai determinar isso, né, repito, vai nos provocar algum posicionamento, né? Espero que seja uma condição de revogação do novo ensino médio. Mas antes da reforma ter acontecido em 2016, 2017, já havia discussões no âmbito do Ministério da Educação, no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, e também entre as sociedades científicas, de estabelecer um novo arcabouço conceitual e pedagógico e prático, né, em torno de uma arquitetura, né, para o ensino médio, que pudesse substituir o antigo ensino médio, né. Já tinha isso desde o governo Dilma, né, no primeiro mandato, que foi, né, atropelado, digamos assim, de forma grotesca, com o golpe de 2016. Inclusive, já tinha uma segunda versão da BNCC, que essa terceira versão, que é a que está em vigor, difere não só conceitualmente, mas também do ponto de vista do conteúdo, né? E o Daniel Cara, que é um sujeito bastante conhecido e tem atuado veementemente, professor da USP e ex-presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em uma de suas publicações no Twitter, ele chegou a mencionar alguns possíveis caminhos numa eventual revogação, né, do novo ensino médio. Então, suspender a portaria 521, que foi feita recentemente. Nessa portaria estabelece o cronograma de implementação do novo ensino médio, e aí está incluído não só os currículos pelos estados, mas também o SAEB, né, o Enem, etc. e tal. Suspender o Enem, isso o ministro fez recentemente, retomar as diretrizes curriculares, né, de 2012, que nunca foram implementadas, alterar a LDB, né, para o ensino médio, organizando por área de conhecimento, considerando o estatuto o estudo da língua portuguesa, matemática, história, geografia, estudos e práticas, né, de educação física, arte, física, química, biologia, sociologia e filosofia. Essa alteração da LDB foi provocada pela Lei 13.415, então precisa mudar, né, esse item da LDB e organizar, né, as áreas, as disciplinas por área de conhecimento, né, desde que não haja um certo engessamento e principalmente a superficialidade dos itinerários formativos. É bom registrar que, além desses instrumentos apresentados pelo Daniel Cara, eu queria também mencionar o projeto de lei do deputado Reginaldo Lopes, né, que é fruto de uma comissão na Câmara dos Deputados, que teve várias audiências públicas e que também apontou para uma sugestão
de mudança da arquitetura do novo ensino médio, né? Além da segunda versão da BNCC, obviamente. Então, me parece que esses itens listados por mim, né, podem ser um pontapé inicial para a retomada da discussão, para a construção, né, após a revogação do novo ensino médio, de um novo ensino médio de verdade, e não esse ensino médio fake news que a gente tem visto aí sendo implementado, né, nos estados. Para concluir, colegas, cito aqui um instrumento legal importante, que é a portaria que estabeleceu a consulta, que foi fruto de pressão das passeatas e das manifestações. É bom registrar que ela aconteceu, ela foi publicada logo após, né, as manifestações, agora de março. O ministro da Educação, inclusive, tem reiterado em todas as oportunidades que eu tenho visto, que está aberto ao diálogo. E o Fórum Nacional da Educação, né, como representação, né, da sociedade, talvez seja um interlocutor privilegiado e para fazer o confronto de ideias no âmbito dessa consulta, né, já que o Fórum Nacional da Educação, junto com o CONSED, com o Conselho Nacional de Educação e outros órgãos institucionais, comporão o comitê gestor da consulta. E eu, no prazo de 90 dias, emitirá um parecer, né, para o Ministério da Educação no que se refere aos desdobramentos práticos desse novo ensino médio. É bom registrar também a constituição de uma comissão no Senado Federal, né, para discutir o novo ensino médio, porque por mais que o Ministério da Educação, né, tenha uma posição, né, dúbia, ou muitas vezes flertando com a reforma da reforma, mas, em última instância, a discussão vai para o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional também é um espaço importante, no meu modo de ver, não só para a gente manifestar nossa indignação, né, nossas críticas ao novo ensino médio, mas também um espaço de interlocução propositiva, no que se refere às políticas públicas voltadas para o ensino médio. É bom registrar também, e isso eu tenho dito, né, ainda de forma reservada, que o nosso limite da campanha pela revogação é a discussão em torno do Enem. Todo mundo sabe, principalmente quem trabalhou na escola, na educação básica, ou trabalha na educação básica, no ensino médio, sabe que, em última instância, quem decide o que se ensina nas escolas, em sala de aula, é o Enem. Então, se o Enem sair alinhado ao novo ensino médio, isso vai ser uma grande derrota para o nosso campo. Então, eu penso que a gente precisa ter atenção a esse tema, embora tenha sido publicado recentemente a portaria para revogar o cronograma, para suspender, melhor dizendo, o cronograma, mas daqui a 60 dias essa portaria volta a funcionar. E aí o Conselho Nacional da Educação, né, uma composição não tão favorável para a nossa agenda política, né, pode acelerar a discussão e encaminhar o Ministério da Educação a uma nova estrutura para o novo Enem, né, como tem sido chamado. Inclusive, um grande problema hoje do Enem se alinhar ao novo ensino médio é essa diversidade gigante de conteúdos que são propostos pelas redes estaduais, particular e a federal, para os itinerários formativos. Porque como é que você faz uma avaliação em larga escala se você tem 1.500 e tantas disciplinas, né, das mais diversas sendo ofertadas em todo o país? É muito difícil. Então, ficar, no meu modo de ver, muito atento a essa discussão em torno do Enem. E, por fim, e aqui eu concluo definitivamente, eu trouxe esse recorte só para chamar a atenção para um enunciado do texto, não para defender o que está no texto. Mas o Antônio Góes, que é um jornalista especializado em educação, publica textos regularmente no Globo, ele, com esse título, para mim, sintetiza o ambiente que nós estamos vivendo. Não vai haver saída fácil para o novo ensino médio. E ele aponta, né, tanto para aqueles que querem sugerir uma reforma na reforma, tanto que é o nosso lado, que querem uma revogação para, a partir daí, indicar um novo
arcabouço conceitual e teórico para o novo ensino médio. Na entrevista, né, que o Mendonça Filho anunciou, que ele deu ao podcast 2+1 do Jornal Globo, ele disse que comentou com o deputado federal Chico Alencar, né, que é do pessoal do Rio de Janeiro, acho que todo mundo conhece, né, o que poderia ser o resultado de mudanças no novo ensino médio com o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, né, mais conservadora do que a legislatura passada. Claro que foi em tom de ameaça, ele está defendendo a cria dele, né, a proposta dele, mas é algo que a gente precisa refletir, né, já que política é feita de correlação de forças, né. Então, finalizo aqui, colegas, agradeço, né, aí a Marcela, ao Kleber, né, ao Eduardo, e, bom, estou à disposição para dialogar com vocês. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Christian, excelente apresentação. Em breve eu vou passar a palavra para o professor Cristiano, para ele dar prosseguimento à sua fala, mas antes disso eu gostaria de convidar, né, a todos que estão assistindo a live para se inscreverem no canal do Laboratório de Ensino e Sociologia, Lélia Gonzalez, e também, né, seguir o nosso canal no Instagram, que a gente está sempre atualizando questões pertinentes sobre o debate do ensino de sociologia e também do ensino de filosofia. Então a gente está muito feliz também com essa integração dos dois laboratórios, né, do LEFIS, Laboratório de Ensino de Filosofia e Sociologia, da UFSC, e do Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez, da UNB. A gente acredita que a integração, né, entre laboratórios de ensino é importante, inclusive para a gente levar a pauta dessa discussão adiante. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra então para o professor Cristiano. Boa noite a todos e todas, né, que nos acompanham. Boa noite, Christian. Prazer estar te revendo, te ouvindo mais uma vez. Tenho acompanhado suas discussões também sobre a reforma do ensino médio. E é um prazer ter esse espaço aqui de interlocução, né. A minha proposta de fala visa tentar responder, dar uma resposta à proposta da mesa e situar primeiramente de onde eu falo. Então, como o Christian muito bem apresentou, existem várias alas, pessoas que têm concepções diferentes em relação à reforma do ensino médio. O meu lugar de fala, da onde eu falo, é no sentido de que eu defendo a revogação do ensino médio. Acho que a proposta que nós temos em andamento de ensino médio, ela é muito precária, ela é muito problemática. Eu diria que nós temos mais de uma dúzia de motivos para fazer essa revogação. Vou tentar apresentar algumas delas aqui dentro do tempo que eu tenho. E é importante a gente pensar a seguinte questão. Quem faz a crítica da reforma não faz uma crítica da reforma de forma ingênua, no sentido como os defensores alegam. Mas vai colocar o quê no lugar? E vai... Na verdade, se nós olharmos para a realidade brasileira do ensino médio, nós tivemos uma resolução aprovada em 2012, a resolução 08 de 2012, que reformulava o currículo do ensino básico brasileiro, que não foi colocado em prática, né, não houve cenário suficiente para que a Dilma colocasse em prática aquela reforma aprovada em 2012. Então, esse é um ponto importante, ou seja, nós temos já uma proposta de reforma que veio sendo gestada, que foi aprovada em 2012, que pode ser o ponto de partida para pensarmos um caminho melhor para o ensino médio, né? Digo isso porque é uma proposta que tem seus defeitos, mas é uma proposta muito melhor a qual hoje está orientando os currículos estaduais. Então, esse é um ponto. Então, a gente não parte do nada, não é uma crítica sem ter nada para colocar no lugar. Muito pelo contrário, existe uma proposta curricular de 2012 que pode ser o ponto de partida para uma reforma mais qualificada do ensino médio. E quando eu digo que eu sou contra a reforma do ensino médio e falo que temos mais de uma dúzia de motivações, não é força de expressão.
né? Existe um conjunto de motivos para que a reforma do ensino médio seja revogada. A gente pode partir, por exemplo, do princípio, né? A origem da reforma é uma origem autoritária, uma origem que não se teve consulta pública. Já é um motivo, dentro de um país democrático, um país republicano, revogar uma reforma como essa. Então não é aceitável uma reforma com caráter autoritário em um país democrático, um país que tem agora um governo que defende a democracia, que faz uma oposição a atuações autoritárias, inclusive vítima de um golpe, vítima de uma tentativa de golpe, há todo um discurso contra o autoritarismo, contra o golpismo. Então é inaceitável um governo que tem esse discurso contra o golpismo manter uma reforma golpista. Golpista à educação, golpista à sociedade civil, golpista às entidades organizadas. Por que golpista? Porque havia uma discussão, um encaminhamento, e simplesmente aqueles que participavam dessa discussão, que não atendiam os interesses dos lobistas do mercado, foram simplesmente convidados a saírem das discussões. E a gente tem uma reforma extremamente antidemocrática aprovada. Então ela é golpista, porque ela dá um golpe em toda a discussão, em toda a reflexão que estava se acumulando até então. Então esse é um primeiro motivo. Um segundo motivo é que uma reforma como essa subutiliza o próprio professor. Porque imagine um sujeito que faz uma graduação em geografia, especialização em geografia, às vezes um mestrado, às vezes até um doutorado, e ele vai dar aula de uma disciplina que ele sabe tão bem quanto qualquer uma pessoa que discute aquele tema na rua. Então, a subutilização do professor, do profissional, é um elemento que já justifica a forma como o currículo está organizado. Então, se nós queremos uma educação qualificada, nós temos que utilizar toda a potencialidade dos professores que nós temos a respeito das limitações que nós já conhecemos da formação docente. Nós estamos ainda subutilizando esse professor. Então, isso é um problema. Além disso, a reforma ela estimula a desqualificação profissional. Ela não estimula a qualificação profissional. Por quê? Porque o professor que vai dar aula de disciplinas fluidas, disciplinas no itinerário, ele vai dar uma aula hoje de uma disciplina, o ano que vem ele não sabe qual a disciplina que ele vai dar, qual o motivo que ele vai ter de fazer uma especialização em uma determinada área. Se ele não tem a certeza de qual disciplina que a Secretaria de Educação vai demandar para a escola, né, disciplinas baseado aí em modismo, sem tradição, isso faz com que ele não tenha interesse de se qualificar em uma determinada área. E também o fato de que ele começa a atuar em áreas que ele não é formado, não é capacitado para aquilo, isso gera trabalho. Então, gera trabalho de procurar informação, de se atualizar, ainda que de forma muito aligerada, que já é um problema por si só, faz com que ele não tenha condições de se especializar. E a gente sabe que a ciência, o papel da especialização na ciência é extremamente importante, né? E o que nós temos enquanto saber escolar é justamente reflexo do saber científico produzido dentro das universidades. E a especialização tem um papel muito importante, né, na transmissão do conhecimento produzido ao longo do último século. Um outro motivo que eu poderia linkar ali, por que eu sou contra a reforma do ensino médio, é que o ensino médio, esse novo ensino médio, ele é marcado vou usar uma expressão muito utilizada pela extrema-direita, por ideologia. Uma reforma extremamente ideológica. Ela é uma reforma ideológica porque ela visa formar uma espécie de homem neoliberal. O que é um homem neoliberal e por que ele é problemático, essa formação? Porque visa formar um sujeito que acredita que o Estado não deve, por exemplo, subsidiar programas habitacionais, mesmo que ele, ao longo de toda a vida, não tenha condições de comprar sua casa própria.
o sujeito que vai fazer uma oposição a qualquer programa social de ajuda social, mesmo sendo eles sujeitos em situação social precária. Então, esse sujeito neoliberal, ele é extremamente importante. Ele é importante porque ele passa a acreditar que o sucesso ou o insucesso depende da sua capacidade empreendedora, depende das suas escolhas, depende do seu esforço. Logo, nós temos uma implicação, que é a ideia de que não cabe mais ao Estado, então, socorrer os sujeitos em situações de desigualdade social. Não cabe ao Estado mais intervir. Por que essa ideologia está impregnada na escola? Primeiro, porque esse sujeito é um sujeito que atende minimamente ao sistema econômico. Segundo, que esse sujeito, né, o conjunto coletivo de sujeitos neoliberais, proporciona condições para que o Estado invista ainda menos em educação. Investindo menos em educação, o Estado tem mais recursos para socorrer o mercado, para auxiliar o mercado, né? Porque a gente sabe que no neoliberalismo é a ideia do Estado mínimo para o povo, mas sempre um Estado máximo para socorrer banco, para socorrer empresa, enfim, para auxiliar o desenvolvimento econômico, né, financeiro de uma minoria. Então a gente precisa ter essa questão. Ainda dentro dessa mesma lógica, por que eu sou contra, porque nós precisamos nos opor à reforma do ensino médio, é porque esse homem neoliberal, ele se desenvolve e é um desenvolvimento que se dá ameaçador à própria escola. Porque a partir do momento que a escola ensina que o sujeito ele é dono de si, ele tem que ele mesmo se produzir, porque ele precisa ser empreendedor, nós temos uma desvalorização do conhecimento, desvalorização da própria escola. Então, a própria escola acaba promovendo o desenvolvimento de sujeitos que não acreditam mais na escola, que não acreditam mais, por exemplo, na ascensão social via um curso superior. Né? Como se a ascensão social depende apenas da criatividade, né? da capacidade aí de empreender de cada sujeito. Então isso é muito complicado. Nós estamos falando de uma sociedade brasileira atual que já é contra, em grande medida, ao conhecimento, já há um ataque às escolas e aos professores muito grande, e a reforma ela tem característica para estimular esse tipo de conduta, esse tipo de oposição ao conhecimento, uma oposição à universidade e, consequentemente, uma oposição à própria instituição escola. Isso é um dos outros motivos. Então, a reforma ela é anti-escola. Então, a gente tem esse grande problema. E o fundo da reforma, o objetivo da reforma, é a redução dos gastos públicos na educação. Isso se dá, sobretudo, a partir de dois pontos que estão presentes na reforma: do itinerário formativo e do notório saber. Porque tanto o itinerário formativo quanto o notório saber diminui a pressão sobre o concurso público. Então, ao diminuir a pressão sobre o concurso público, porque o concurso público, né, é o compromisso do Estado de empregar um sujeito por 30, 40 anos. Então, se você tem disciplinas que elas oscilam de ano para ano, não há cenário suficiente para você fazer concurso público. E uma outra, uma vez que esses sujeitos, como os professores, começam a dar aula de disciplina de qualquer coisa menos da sua área, há um processo de perda de identidade profissional com a área e, consequentemente, enfraquecimento das instituições criadas na área de luta por melhores condições de trabalho, por direito de manutenção da disciplina, como hoje a filosofia faz, como hoje a sociologia faz, que tem entidades se fortalecendo para questionar a redução da carga horária. Então, os itinerários enfraquecem também a identidade do professor, consequentemente, vai, no frigir dos ovos, vai ter uma redução da pressão por concurso público. E a outra ponta, o notório saber. O notório saber é bem claro, né? É uma proposta de fragilizar a relação do profissional com
do Estado. Consequentemente, também não há concurso público para atividades de notório saber. E o notório saber alcança uma proporção significativa do ensino médio, que é a parte dos itinerários técnicos. Então, esse é um outro motivo. Falando em itinerário técnico, né, continuando ainda por que revogar a reforma do ensino médio, aquilo que a reforma traz enquanto itinerário técnico, na verdade, é uma formação técnica precária. Precária por conta das estruturas, precária por conta da preparação profissional, preparo por conta do modelo, né, proposto de formação técnica. Isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque se nós formos observar pela LDB, a função da educação é introduzir o sujeito ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, possibilitar o acesso ao ensino superior e formar cidadãos críticos, cidadãos. Essa reforma, ao tirar disciplinas essenciais para a formação crítica, acaba não atendendo mais esse objetivo da LDB. A reforma, ao ter itinerários formativos, técnicos, reduz o acesso ao ensino superior, sobretudo por esse monte de disciplinas que não tem tradição, não tem, enfim, que em grande medida fica afetando com o senso comum. Então, inibe a ascensão ao ensino superior. E o curso técnico também não qualifica adequadamente o sujeito para o mundo do trabalho. Então, a gente tem um ensino médio que não faz nenhuma das três coisas, que se propõe a não fazer nenhuma das três coisas. Então, ou seja, perde a essência, os objetivos centrais estipulados pela LDB. Seriam outros fatores que justificam a exclusão dessa proposta em andamento de reforma do ensino médio. Uma outra coisa, um outro problema, né, que está relacionado aos itinerários formativos é a qualidade dos componentes curriculares. Eu prefiro chamar de componente curricular e não chamar de disciplina, né? Porque disciplina, eu entendo, é um processo de transposição de um saber científico muito consolidado, consensual, na academia, que acaba sendo passado por um processo de transposição didática e transformado em uma disciplina escolar. O que nós temos é outra coisa, né? Se a gente pega, por exemplo, empreendedorismo, não há uma área científica de empreendedorismo que está passando, que tem seus conhecimentos acumulados ao longo de ano, pedagogicamente orientado e transposto para chegar a uma disciplina escolar. A gente não tem isso. Então, não dá para chamar. E aí, sem considerar as coisas mais bizarras que apareceram, né? Produzir brigadeiro caseiro, né? Como se tornar um milionário, como se tornar rico, essas coisas que não precisam a gente nem pontuar de tão bizarro que é. E esses itinerários, esses componentes curriculares, estão justamente tomando lugar, porque o currículo é um espaço limitado, tem a carga horária limitada, tomando lugar de disciplinas extremamente importantes. Então, esse é um outro fator. Um outro fator relacionado aos itinerários formativos, que é muito problemático, é o fato de que os itinerários formativos são prisões. E integrado ao Enem, a forma como o Enem se pretende fazer do Enem, se torna uma prisão muito problemática. Porque o estudante, ao escolher um segundo ano um itinerário formativo, ele não tem condições, por exemplo, de mudar de itinerário formativo. Então, se ele escolhe itinerário formativo da área de biológicas, depois, mais na frente, mais maduro, ele perceber que ele quer fazer um curso de direito, por exemplo, como é que faz? Se o Enem vai cobrar justamente o itinerário formativo que ele fez. Se o itinerário formativo que se cobra, vai se cobrar para a entrada num curso de direito, são conteúdos completamente diferentes do itinerário formativo que ele escolheu. E aí, qual é a situação? Eu entendo que o ensino médio não deve ser um conjunto fechado de disciplinas onde todo mundo tem que fazer a mesma coisa, certo? Mas é possível fazer o ensino médio onde o ensino médio seja um espaço de experimentações e não de aprisionamento. Então, o sujeito poderia fazer disciplinas de acordo com as suas experimentações. Então, ele teria o ensino médio. Isso é possível mantendo as disciplinas
que já estavam presentes. Porque nós temos uma ampliação da carga horária. Se nós temos uma ampliação de carga horária, poderia-se usar essa ampliação da carga horária para as experimentações dos alunos. E aí o ensino médio realmente deveria ser esse momento de experimentação, porque o itinerário formativo tem como característica a escolha prematura do sujeito. Como que um aluno de 15 anos de idade, 14 anos de idade, vai escolher a carreira que ele vai ter, a carreira profissional, para toda a vida. A gente vê o problema durante a graduação, de alunos que começam um curso, não se identifica, muda para outro curso. Imagine um aluno de 14, 15 anos. Então, esse é um outro problema. E esse caráter de prisão, ele gera um impacto grande. O outro problema que eu acho que é gravíssimo com a reforma do ensino médio é que, como as escolas não são obrigadas a ofertar todos os itinerários, e aí olhando para a realidade brasileira, a realidade concreta, as escolas acabam ofertando apenas 2. Eu duvido muito que nas periferias brasileiras o itinerário, por exemplo, de biologia, ciências biológicas e saúde vão ser ofertados para os alunos. Isso significa o quê? Isso é um atentado grande à política de cota. Porque a política de cota brasileira permitiu que hoje nós tivéssemos, no curso de medicina, por exemplo, para pegar o exemplo, a introdução de sujeitos que vieram da periferia. O que o itinerário faz? Uma vez não ofertado um itinerário de ciências biológicas, né, na área de saúde, ciências biológicas, na periferia, nós vamos ter a impossibilidade de alunos oriundos da periferia fazer um curso de medicina. É isso que está sendo proposto com o novo modelo do ensino médio associado ao Enem. Então, é o fim de políticas de cota que deu possibilidade de entrada de alunos da periferia em cursos que antes eram ocupados apenas por filhos da elite. Então, isso é muito sério. Então, a reforma precisa ser revogada, porque o impacto social é muito grande. Além disso, essa impossibilidade da escola vai criar claramente uma educação dual. Porque determinadas escolas, sobretudo as privadas, terão condições de ofertar itinerários formativos mais qualificados, com laboratórios adequados àquele itinerário formativo, as trilhas, enquanto outras escolas não. Então, nós vamos ter uma educação ainda mais dual, onde os filhos da elite vão continuar indo para a universidade, vão ser futuros patrões, enquanto que os filhos da classe trabalhadora vão ter uma educação de péssima qualidade e vão ser os futuros empregados semi-qualificados, diga-se de passagem, sobretudo aqueles que optarem pelos itinerários formativos técnicos das escolas públicas. Não estou querendo dizer com isso que o itinerário formativo técnico, a formação técnica média, seja um grande problema. O problema é o modelo, a forma como está se fazendo, sem infraestrutura, sem qualificação profissional, porque nós temos experiências exitosas no Brasil que bastaria copiar, que são dos institutos federais. Agora, isso demanda custo. E é justamente a reforma ela foi pensada para reduzir custo. Então, não é um tipo de formação que os lobistas que empurraram essa reforma para a sociedade brasileira vão desejar. Então, por isso que, quando se fala não vamos revogar, vamos reformar, é não mexer naquilo que vai gerar custo. É não mexer, por exemplo, no itinerário formativo. É não mexer no notório saber. Porque isso geraria custo. Porque isso reduz a pressão sobre o concurso público na rede pública. Então, você reduz o número de profissionais da educação. Então, nós temos um conjunto aí de aspectos, né, que se somam na sua totalidade, que justifica muito claramente que a reforma ela precisa ser revogada. Nós estamos falando de uma educação que apresenta, né, como o Cristian colocou, existem algumas promessas do
do ensino médio, mas que são promessas enganosas. Por exemplo, a grande promessa do ensino médio é a promessa da liberdade de escolha. Liberdade de escolha que a reforma está dando. Os professores que me ouvem aqui têm elementos empíricos para demonstrar que os alunos nas suas escolas não têm condições de fazer escolhas, porque as escolas não conseguem ofertar todos os itinerários formativos. E isso se complica porque grande parte das cidades brasileiras só tem uma escola ou duas escolas de ensino médio. Isso é seríssimo, é grave. E essa escolha que não existe, que é fantasiosa, ela ainda culpabiliza o próprio aluno. Porque imagine um aluno que escolhe um itinerário formativo e amanhã o desempenho dele não é adequado, não é aquele esperado, a culpa é dele. A culpa não é da escola, a culpa não é do sistema educacional que não consegue ensinar. Não, a culpa é dele, que ele escolheu um itinerário que ele não tem aptidão, que ele não tem, enfim, não tem afinidade, não tem facilidade para aprender. A culpa é dele. Se amanhã ele desistir daquela área e desejar fazer um outro curso superior, não vai conseguir, a culpa é dele, porque ele fez a escolha errada. Então é gravíssimo. Por quê? Porque tudo isso fantasiado, né, fantasiado, com vários discursos bonitos, mas com um discurso de formação desse homem neoliberal, esse homem que é livre, que é capaz de fazer o seu próprio mundo, se construir, abrir possibilidades, que não depende do Estado, né, porque, enfim, é isso que nós estamos diante hoje, que a gente está chamando hoje de reforma do ensino médio, né, de novo ensino médio, melhor dizendo, né, que, na verdade, de novo, traz apenas novos problemas, mas aprofunda os antigos problemas, os problemas que a educação brasileira sempre tiveram. Digo isso para deixar claro que não acho que o modelo que nós tínhamos é um modelo adequado, é um modelo ideal, mas esse modelo, comparado ao modelo que nós tínhamos antes, nós temos um retrocesso. E, a despeito, né, do retrocesso, é fundamental nós darmos, nesse momento, na sociedade brasileira, um passo atrás para repensar o ensino médio, para rever o ensino médio, porque, senão, a próxima geração, essa geração atual, pagará um preço altíssimo. Né? E num país marcado por tantas mazelas sociais, uma educação precária gera um impacto, potencializa essas precariedades presentes na sociedade brasileira. E quem paga é a classe trabalhadora. Então é isso. Bom, muito obrigado, Cristiano. Eu acho que a gente pode passar para o debate, então. Nós temos algumas questões aqui no chat. Algumas das questões eu já passei aqui para os nossos convidados de hoje. Então, o Gabriel Vilela pergunta, né? A oposição a favor do novo ensino médio argumenta que o antigo era muito pior. Há um consenso de que também não queremos voltar ao antigo ensino médio. Quais propostas devemos apontar para um novo ensino médio? Essa é a pergunta do Gabriel Vilela. Também o professor Plínio Rogério pergunta: revogar traz a ideia de cancelar tudo que foi implementado. Será que não há como aproveitar nada daquilo que está em vigor? Por exemplo, o aumento da carga horária? A próxima questão, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, o Vanderlei Menezes pergunta: o debate sobre as modificações é majoritário. Uns querem ajustes e nós queremos a revogação. A grande questão é o que colocar no lugar do trágico novo ensino médio para 2024. Então, temos essas três questões que eu vou passar aqui para o professor Christian e depois o Cristiano Bodar fazer os comentários. Bom, Marcelo, primeiro quero agradecer aos colegas, né, Gabriel, Plínio e Vanderlei, pela interlocução, né, pelas questões. Eu vou, né, Marcelo, tentar respondê-las
de duas formas, porque me parece que a do Gabriel e a do Vanderlei, em algum momento, elas se cruzam, né? No que se refere ao que colocar no lugar. Eu penso que, na minha primeira participação, eu apontei alguns caminhos para iniciar a discussão. Eu espero que essa consulta elabore um relatório solicitando a revogação do novo ensino médio e, ao mesmo tempo, estabeleça um outro prazo para que seja discutido um novo formato, né, para a última etapa da educação básica. E, como eu disse na minha primeira parte, e volto a ela, a gente já tem um ponto de partida no meu modo de ver, que é esse acúmulo de discussão que, na verdade, se iniciou lá em 2009, com o ensino médio inovador. Aí nós tivemos depois a diretriz curricular de 2012, essas duas iniciativas, uma no âmbito do Congresso Nacional, do PL do deputado Reginaldo Lopes, outra no âmbito do Ministério da Educação, que foram as duas primeiras versões da BNCC. E tem também uma outra perspectiva que o professor Cristiano falou, né, de referência, que são os institutos federais. Porque acho que todo mundo aqui lembra, né, quem não lembra eu vou tentar recordar, que um dos argumentos dos defensores do novo ensino médio, ao criticar o antigo modelo, digamos assim, é que o ensino médio brasileiro não tinha interlocução com o mundo do trabalho, ele só preparava para a universidade. E tinha jovens que poderiam, eventualmente, terminar o ensino médio e já querer entrar no mercado de trabalho. E o ensino médio não preparava. Ora, se esse argumento, né, se eles acreditassem no argumento deles, eles tinham expandido as escolas técnicas federais, os institutos federais por todo o país. Porque era o MEC, dependia do MEC para fazer isso. Não dependia da Secretaria de Educação de Santa Catarina, de Brasília, de Sergipe, dependia do Ministério da Educação. E o que foi que eles fizeram logo após o golpe? Emenda Constitucional número 95, conhecida carinhosamente, né, como PEC da morte. Então, assim, nem eles deram crédito ao argumento que eles utilizaram. A entrevista, repito, ouço a entrevista de Mendonça Filho. É de um cinismo, assim, gigante. É um parlamentar, um deputado federal por um estado importante do país, né, que é Pernambuco, né, falar o que ele falou nessa entrevista. Eu penso também que precisa acrescentar a essa discussão mais prática, digamos assim, projeto pedagógico, de concepção, né, ou de política pública para o ensino médio, concepções educacionais, que eu acho que Cristiano foi pertinente, né, ao relacionar o novo ensino médio com o homem neoliberal, né, o que ele identificou como homem neoliberal. Nós não queremos o homem neoliberal no país. Até porque a experiência do neoliberalismo, né, no Brasil, de forma mais recente, redundou em Bolsonaro. Ou alguém tem dúvida que o bolsonarismo é o filho mais legítimo do atual estágio do neoliberalismo no nosso país? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é à toa que o ministro da Economia dele foi um cara gestado, né, num regime autoritário, ditatorial do Chile, né, que foi Paulo Guedes. Então, acho que a gente precisa ter essa concepção política também, para fundamentar, do ponto de vista pedagógico, o novo ensino médio. Aqui eu vou citar algumas máximas, digamos, né? Uma bastante antiga, mas me parece cada vez mais atual, né, que é de Comênios, né, que é ensinar tudo a todos, de forma indistinta. Depois dele, outros filósofos da educação, né, desenvolveram, por alguma forma, essa máxima. Acho que o conhecimento precisa ser compartilhado, né, para todos os jovens, né, matriculados na escola, independentemente se são negros, brancos, ricos, pobres, homens, mulheres, que é o direito à educação. Evitar que Auschwitz se repita, ou seja, constituir uma educação anti-barbárie. Né? Hoje mesmo nós tivemos um outro atentado dentro de uma escola no interior de Goiás. Agora à tarde, eu não consegui mais detalhes, né, porque já foi agora do meio da tarde para o final, eu estava me organizando aqui para esse encontro, mas tivemos mais outro ataque. Então, a barbárie, o ódio contra a escola entrou na sala de aula.
Não é mais escola sem partido, nem defesa do homeschooling. Agora é arma branca ou arma de chumbo, arma, né, de calibre grosso. Né? Uma ideia que eu acho muito simpática para fazer esse intercâmbio entre a formação humanística e a educação para o trabalho, que é a formação omnilateral, que é uma herança da literatura marxista no campo da educação. Acho que a própria demanda do mundo do trabalho requer profissionais altamente qualificados, não só do ponto de vista da técnica, mas também do ponto de vista da sua formação geral, da sua formação humanística. Está aí aqui a questão ética relacionada ao mundo do trabalho, né, dos aplicativos, a questão ambiental, enfim. Educar para a autonomia, que é outra coisa também, né, uma outra ideia da modernidade, né, e muitos filósofos contemporâneos na área da educação, né, teclam, né, esse tema da autonomia, as pessoas guiarem-se por si próprias, né, não depender de outrem, né, inclusive para exercer a sua liberdade. E, por fim, a educação para a emancipação. Né? E a emancipação aqui na perspectiva freiriana. Acho que esses princípios, no meu modo de ver, né, de alguma forma precisam nortear, né, do ponto de vista da política pública, o que eu estou chamando, assim, de forma carinhosa, de um ensino médio de verdadeiro, um novo ensino médio de verdade. E não esse ensino médio mentiroso, né, como bem pontuou o professor Cristiano ao longo de sua exposição, né, que promete e não entrega, né, e acaba iludindo e enganando os nossos jovens. Sobre a questão apresentada por Plínio, né, Plínio, é bom registrar que a escola em tempo integral não apareceu na literatura brasileira e muito menos nas políticas públicas em nosso país com o novo ensino médio. Né. Do ponto de vista da literatura, já é uma ideia que tem 90 anos, que veio com a escola novismo, né, Denísio Teixeira, e o próprio Plano Nacional da Educação, que foi aprovado antes da Lei 13.415, que na prática é uma política de fomento à escola em tempo integral, também já tinha entre suas metas a ampliação de escolas em tempo integral, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. O que é que abortou, né, essas duas metas do Plano Nacional da Educação? Repito, a emenda constitucional número 95, conhecida como PEC da Morte, e a conversão da lei dos royalties, né, a mudança que aconteceu na lei dos royalties, que destinava recursos para a educação, justamente para o PIB, que é a meta 20 do PNE, ser alcançada 10% do PIB em investimento em educação. Então, foi essa sabotagem promovida pelo governo de Michel Temer, né, contra o financiamento da educação pública, que inviabilizou, e continuada com Bolsonaro, que inviabilizou a aplicação e a execução dessa meta, dessas duas metas contidas no Plano Nacional da Educação, referente à ampliação da carga horária, né, de escolas em tempo integral. Então, não é fruto, né, repito, dessa política de fomento que a Lei 13.415 instituiu e que, diga-se de passagem, né, esse fomento financeiro aconteceu através de um acordo do Ministério da Educação com o Banco Mundial. Não foi recurso do Brasil. O Brasil fez dívida para poder implementar essa política de fomento nos termos contidos da Lei 13.415. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer que o campo político que eu participo, que eu sou engajado, né, acho que Cristiano também, você também, acho que todo mundo que nos assiste nesse momento, né, muito antes, né, da Lei 13.415 já defendia a ampliação da carga horária, né, e das escolas, consequentemente, em tempo integral. E também não adianta ampliar a carga horária se você não tem conteúdos, né, para a formação integral, que é outra discussão, enfim, que a gente precisa estar sempre atento, né? Tempo integral com formação integral dos nossos jovens. O Christian fez um panorama bem claro. Eu acho que duas respostas, na verdade, respostas complementares em relação a isso, né? O que colocar no lugar, né? Aproveitar ou não aproveitar. Veja, duas questões. Uma, experiência que se tem de discussão acadêmica em torno da educação e as experiências práticas.
Nós temos algumas experiências práticas no Brasil exitosas. O Christian citou algumas aqui, o Instituto Federal, por exemplo, né, que é bom dar uma ênfase importante isso, e uma que o Christian não citou, que é o CIEPS. Tivemos as experiências dos CIEPS que poderiam ser modelo para orientar uma reforma do ensino médio. O grande problema é que todas as experiências bem-sucedidas no Brasil, elas têm um custo maior do que o custo atual. E o objetivo da reforma é justamente reduzir o custo, porque se acredita que educação é gasto. Então, a proposta de que nós investimos até 10% do PIB, né, na época da Dilma, no Plano Nacional, isso foi abortado. Então, não há como fazer uma proposta de educação exitosa se não houver vontade política de direcionar recursos para a educação. Isso é um grande ponto, né? Porque experiências nós temos, acúmulo de conhecimento nós temos. O grande problema no Brasil é que quando vai se discutir política, quem está na mesa são muitas vezes políticos lobistas. E durante a reforma isso se intensificou, né? A última versão da BNCC foi a intensificação disso. Uma mesa de lobistas do mercado transvestido, né? de um discurso de fundações educacionais, né? Que na verdade são plataformas de viabilização, de mercantilizar a educação brasileira. É exatamente isso. A grande parte das fundações educacionais, né, são instrumentos que potencialize a possibilidade da educação brasileira ser ainda mais mercantilizada, né, como já foi em grande medida no ensino superior. O que se quer hoje é pegar o ensino médio, né? A despeito, nós já estamos num processo de mercantilização do ensino médio, mas há uma proposta de intensificação disso, né? A gente está falando de um setor que gera uma economia muito grande, né? Se a gente pega só de recursos públicos, hoje é a área que tem o maior volume de movimentação de recursos, né, no setor educação e saúde no Brasil. Então, há um interesse mercantilista e mercadológico muito grande em relação à educação, que impede de que práticas já executadas no Brasil, experimentadas com certo sucesso, seja apresentado como uma proposta para todo o ensino médio brasileiro. Então, essa é uma questão. Bom, agradeço. Desculpa aqui os problemas técnicos, é que a gente está dividindo a sessão aqui, e aí um tem que desligar o computador, né, desligar o áudio para não dar problema de microfonia. Então, eu agradeço o Christian, né, e o Cristiano também, né, por responder essas primeiras questões. E a gente tem mais uma pergunta ali no chat, né, mas antes de passar para ela, eu também queria cumprimentar, né, todas as pessoas que estão assistindo aqui a live, em especial as entidades, né. Eu vi aqui Campanha Nacional em Defesa das Ciências Humanas na Educação Básica, o Grupo de Pesquisa Currículo, Cultura e História, né, da UFMS. Também gostaria de cumprimentar, né, o pessoal da ANPOF, né, o GT da ANPOF, Filosofar e Ensinar a Filosofar, né, também o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Filosofia da UFABC, que está presente. Também cumprimentar, né, todos os estudantes, professores, né, das áreas de Sociologia, Filosofia e as demais, né, áreas que estão acompanhando o debate. Eu acho que tem sido aqui uma discussão muito profícua, né, para a gente pensar aí os argumentos e as pesquisas científicas, né, para a revogação da reforma do ensino médio e também para a proposição, né, de uma reforma que de fato seja democrática, né, e atento aos interesses da população brasileira.
nós temos mais duas perguntas, então eu vou passar elas e aí a gente encerra, né, depois. Já vou aproveitar para os palestrantes, né, para o Cristiano, após responderem as questões, que a gente passa aí para uma última sessão do encerramento das falas, tá bem? Então tem uma pergunta aqui do José Bezerra, que ele direciona para o professor Cristiano, né? Ele fala o seguinte: você citou as propostas curriculares de 2012. Por favor, comente um pouco, né, sobre essas propostas. E também da Gleiva Gilvanucci, que ela fala o seguinte: qual o sentido de um ensino médio integral sem formação profissionalizante real e efetiva para o jovem ser inserido no mercado de trabalho com possibilidade de continuidade da sua formação acadêmica? Então, eu vou também passar aqui no chat essa última questão da Gleiva, para que o Christian e o Cristiano possam responder. Então, passo a palavra novamente para o Christian e depois para o Cristiano. Sou eu? Eu acho que você pode responder, Cristiano. Eu estava lendo aqui, Marcela, a pergunta da Gleiva. E eu fiquei com a dúvida em relação à pergunta dela, mas, enfim. Né? Olha, Gleiva, de forma bem pontual, você indaga, né? Qual o sentido do ensino médio integral, sem formação profissionalizante? Eu já vou terminar, eu não vou nem completar a leitura, porque não existe sentido de uma formação integral que, no caso do ensino médio, né, unifique, no meu modo de ver, o que a gente chama de formação propedêutica, né, que se dá através dos conteúdos científicos, sem a formação para o mercado do trabalho. E volto a insistir, os institutos federais, o ensino médio integrado, que é ofertado nos institutos federais, talvez sirvam de parâmetro para nós pensarmos, em termos de políticas públicas, como isso poderia se manifestar em toda a rede, né, principalmente pública, da educação do ensino médio em nosso país. Então, não há possibilidade de você ter educação integral sem formação profissionalizante. Até porque, do ponto de vista da legalidade, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, e deve formar crianças e jovens, né, para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Então, penso que o ensino médio, né, mesmo que não forme um engenheiro, mas pode formar um técnico em edificações, um técnico em eletrotécnica, como, repito, acontece nos institutos federais. E, ao mesmo tempo, né, possibilitar a esses jovens, além da formação técnica, a possibilidade dele dar prosseguimento aos seus estudos, seja nas universidades, faculdades ou nos próprios institutos, né, federais, através dos cursos tecnológicos, né, os cursos que formam os tecnólogos. Né. Eu sou muito entusiasta dos institutos federais, né, não sei se é porque eu fui egresso de um deles, fui professor de um deles, né, então, assim, na educação básica, então eu tenho muito essa referência afetiva, mas também conceitual, né, que eu vejo, do ponto de vista de política pública, nos institutos federais. E digo mais, depois, se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade, peguem a avaliação, né, do PISA dos últimos anos, né, de 15, 18 e 21, né, e façam o extrato por rede de ensino. Porque quando defenderam o novo ensino médio, botaram o extrato do Brasil como se o Brasil tivesse uma rede só de ensino médio. E o Brasil não tem uma rede só de ensino médio. Se você fizesse o extrato por rede, ou subrede, digamos assim, né, vocês terão a certeza que os institutos federais, mesmo numa perspectiva de avaliação em larga escala, como é o PISA, né, se equipara ao que há de melhor em termos de políticas públicas para o ensino médio em escala internacional. Agora, como o Cristiano falou, o custo de um investimento de um instituto federal é muito mais elevado do que o que normalmente o Brasil investe em educação, principalmente na rede pública. E esse talvez seja o principal, né, motivo, né, de não ter colocado, após o golpe de 2016, a expansão dos institutos federais como política pública
a ser efetivada em todo o país. Então, acho que, e lembrando que o Brasil, né, é um dos países que proporcionalmente menos investe em educação, né, per capita. Então, isso explica muito, né, porque que o ensino médio ainda não consegue atender às demandas que a sociedade tanto espera dele. Eu primeiro gostaria de colocar uma questão que eu acho que é importante quando a gente fala de educação técnica, né? O problema não é a educação técnica. O problema é a educação técnica em detrimento a outras dimensões educativas. Esse é o problema. Então, uma educação técnica que forme um técnico em mecânica, mas que esse aluno, ele depois desejar fazer um curso superior na área de engenharia mecânica, esse é o ensino médio que nós precisamos. E não o ensino médio que vai proporcionar um curso técnico precário e a impossibilidade desse sujeito, se ele desejar, fazer um curso superior na área que ele se identificou. Então, esse é o grande problema, porque quando a gente fala de itinerário formativo, é uma coisa em detrimento à outra. Então, uma vez o aluno escolhendo um itinerário formativo técnico, ele não vai ter acesso a uma discussão, por exemplo, conceitual do que é trabalho, por exemplo. Porque as ciências humanas não vão fazer parte do seu processo formativo de forma minimamente satisfatória. Então, esse é um problema. O problema é o foco e o desfoco. Não? Há um foco em uma formação e desfoco em outra, que isso é uma perspectiva muito distante do que a gente chama de, como o Cristo fez lembrar, educação integral. Né? O que nós temos é uma tentativa de transformar uma educação de tempo integral que foca determinadas trilhas e desfoca outra, tornando-se, como eu já apresentei, tornando-se um aprisionamento. Então, esse é o grande problema. E esse modelo de formação, ele tende a ampliar a dualidade educacional brasileira. Porque o filho do trabalhador precisa ter uma renda. Quanto antes. Então, a tendência da classe trabalhadora é seguir um itinerário formativo técnico é muito grande, comparado a sujeitos que podem ficar sem trabalhar até os seus 25 anos, se for preciso, porque a família tem uma condição financeira, não depende da força de trabalho dos filhos. Então, num país onde a classe trabalhadora depende de entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível, a formação técnica do ensino médio é um atrativo muito grande, mas é um atrativo para uma prisão, porque o sujeito depois ele não consegue avançar. Então, o ensino médio, que deveria ser médio em sentido de passagem do ensino básico para o ensino superior, vira ponto de chegada, ponto final para muitos dos trabalhadores. Então, esse é um grande problema. Né? Então, acho que é isso. Acho que Christian já respondeu a pergunta da Gleiva, e eu vou partir para outra, você bem rápido por conta do tempo também, com relação aos parâmetros curriculares, né, a proposta curricular de 2012. Vejamos, a proposta curricular de 2012, como eu disse, tem elementos que precisam ser rediscutidos, o seu aperfeiçoamento, mas foi um documento originário de uma discussão muito mais ampla, mais democrática, e que reflete, inclusive, no próprio documento, que foi publicado em 2013. Vocês encontram na internet ainda, o MEC ainda disponibiliza, por enquanto, talvez vai desaparecer para, enfim, não virar parâmetro para discussão, né, de comparação entre uma coisa e outra. Mas se vocês forem observar esse documento que é de 2013, né, Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013, que é para todo o ensino básico, vocês vão ver que há um comprometimento com a inclusão. Então, um debate está presente, um debate das comunidades quilombolas, um debate da educação indígena. O sujeito, né, o estudante do noturno, tem um espaço no currículo. Eu estou citando isso porque se nós formos pegar a LDB, a BNCC, nós vamos ver que há um esvaziamento da preocupação com a inclusão social, né, inclusão tanto de deficientes quanto inclusão de sujeitos historicamente excluídos do currículo, né, da escola pública brasileira. Então,
proposta ali aprovada em resoluções de 2011 e 2012 e publicada em forma de documento em 2013, tem avanços inclusivos muito mais substantivos. Tem a proposta por área continua, mas todas as disciplinas são garantidas, por exemplo, a oferta do ensino médio, né? Então, existe aspectos ali que eu acho que merece, nesse momento, nós fazermos alguma comparação e ver em que medida essa proposta de 2013 pode ser um ponto de partida para pensarmos uma reforma do ensino médio, inclusive que não tenha tantos problemas quanto a reforma presente e que não atenda, que eu acho que é o fundamental, que não atenda o lobismo, né, as práticas de lobby do mercado empresarial, né, do mercado. Então esse é um ponto fundamental. A sociedade brasileira precisa criar um projeto de sociedade a partir dela, não a partir do mercado que quer determinar. E isso tem muito a ver com o modelo de Estado que quer se estabelecer no Brasil, que é um Estado, como eu disse, mínimo para os pobres e máximo para o mercado. Bom, é isso. Bom, é isso então. Desculpa, não sei se vocês me ouviram. Bom, mais um probleminha técnico aqui, porque a gente está dividindo a mesa. Mas é isso, obrigado, Cristiano, Christian. Eu vou passar a palavra então para as palavras finais, para a gente encerrar a live. A gente pode seguir na ordem então, Christian, depois Cristiano. Não, Marcelo, eu ser breve, né? Mais uma vez agradecer o convite, né, feito por você, pelo professor Kleber, pelos colegas, né, da Federal de Santa Catarina, da UNB, que organizaram, né, do ponto de vista da logística, né, essa atividade, né, reforçar mais uma vez a minha satisfação de dialogar, né, mesmo à distância, né, com o professor Cristiano, e também registrar meu agradecimento aos colegas que estão nos assistindo nesse exato momento, né, de todo o país, né, a professora Maria Lima, a professora Patrícia, né, que foi mencionada aí através dos grupos, né, de pesquisa, e todos os outros colegas de filosofia, da sociologia, da história, da geografia, enfim. E também deixar os meus agradecimentos aqui, porventura, venham nos assistir no futuro, né, já que a live vai ficar disponibilizada, né, no canal do YouTube do Laboratório Lélia Gonzalez. Aqui, particularmente, também desejo vida longa, né, ao laboratório. Então, acho que é só agradecer e, enfim, continuemos as discussões, esclarecendo o povo, nossos pares nas universidades, os estudantes, os professores, enfim, todos aqueles interessados numa temática tão importante como essa, que é a discussão em torno do ensino médio em nosso país. Então, obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer também aos organizadores por ter organizado essa atividade, né? É um momento, acho que é importante abrirmos canais para fazer discussões em torno da revogação do ensino médio, acho que é fundamental nesse momento conscientizar a população. E eu só gostaria, assim, para finalizar a minha contribuição, que nós precisamos conscientizar as pessoas que nós estamos, embora exista uma disputa política, mas os argumentos a favor da reforma do ensino médio não é um argumento político-partidário, mas é um argumento que são argumentos fundamentados naquilo que se tem produzido no campo da educação brasileira. Então, ou seja, há uma discussão racional. Eu digo isso porque há uma tentativa política de ignorar ou menosprezar os argumentos que estão sendo mobilizados contra a reforma do ensino médio. Então, isso precisa estar muito claro. Isso fica claro se nós observarmos quem está do lado de quê. Então, quem são os defensores da manutenção da reforma do ensino médio? Então, quem são esses atores sociais?
sociais que hoje defende a manutenção ou simplesmente algumas adequações. Porque do outro lado nós temos sociedades, entidades científicas, professores, pesquisadores, estudantes. Então, observando o lado, nós conseguimos entender aonde que nós temos um discurso ideológico, um discurso não científico para fundamentar os argumentos que estão sendo postos nesse momento. Então é isso, acho que isso precisa ficar bem claro. Nós temos argumentos suficientes, concretos, propostas concretas em andamento, para que nós tenhamos aí uma reforma do ensino médio exitosa, no sentido de colocar algo no lugar muito melhor do que o que está posto. Então é isso, eu agradeço o Christian pela discussão, pelo diálogo, né? Sempre um prazer estar conversando com você. Agradeço aqueles que também tiveram aqui, estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando. É sempre um prazer tratar dessa questão, que eu acho que é uma questão urgente, fundamental e de impacto para toda uma geração. Nós não estamos falando de um problema isolado na sociedade, mas um problema que tem um impacto bastante grande na sociedade, e a sociedade brasileira precisa ter atenção a essa situação, porque serão os filhos, né, os nossos jovens, principalmente os nossos jovens, não só os professores, que pagarão a conta dessa reforma absurda que está em curso no Brasil. É isso, a gente encerra por aqui então. Então, novamente, só para memorar aí os agradecimentos, né? Também mandar um abraço lá para o Eduardo Bonaldi, que abriu a live, e para o Kleber Coelho, que estava aqui conosco também, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E, então, boa noite, muito obrigado, professor Christian, boa noite também, Cristiano. E é isso, a gente encerra por aqui então. Uma boa noite a todos e a todas. Acabou, Marcelo.